Considerada uma das histórias mais macabras e perturbadoras da história criminal britânica, foi marcada pela crueldade e frieza de dois homens que transformaram assassinatos em um negócio bastante lucrativo. Em um período de 10 meses, no início do século XIX, em Edimburgo, William Burke e William Hare usaram suas habilidades para enganar o sistema de saúde, vendendo corpos de suas vítimas para estudos médicos. O que parecia ser uma prática comum de fornecimento de cadáveres para dissecação, logo se transformou em uma série de assassinatos frios e calculados, chocando a sociedade da época e deixando um legado que ainda ecoa na história da medicina e, claro, do crime. E a gente vai descobrir mais sobre esse caso logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei e eu quero muito que você não olhe no banco de trás do meu carro. Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Jay Carrillo. Oi, gente! Finalmente a gente tirou esse tema da geladeira, tal qual os corpos que a gente vai falar aqui hoje. Mas Burke e Hare fez história, né? Muitas pessoas conhecem sobre o tema Body Snatchers, que foi uma situação que, assim, afetou a população ali da área, né, gente? Uma pequena situation, uma pequena situ. É, que influenciou tanto a medicina quanto casos criminais, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas empresas, grandes negócios. Temos aqui a nossa queridíssima Débora Cabral. Olá, bom momento a todos. Gostaria de dizer assim que esse é o dia que você coloca a mão na cabeça e pensa, ainda bem que eu tenho emprego, cara, porque a gente vai ver empregos bem piores. É isso. E temos aqui a nossa queridíssima Ira Croft. Olá, gente, tudo bem? Bem, adorei a suavização da entrada da Jay, né? Vamos falar aqui Estamos falando de pauta da geladeira e os corpos também, né? Chuchu, Jay, novos negócios. Vamos lá, galera. Pra quem não sabe, tá dando mole, Burke e Hare eram uma dupla dinâmica que atacou aí no século XIX na Inglaterra. E antes de a gente começar sobre esse caso, é muito importante a gente entender, porque o Mundo Freak é história, o Mundo Freak é cultura. Você gosta de crime? Igual a Jay? A gente vai fazer pelo menos você aprender alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus. Vai ficar com um sorrisão no rosto igual a Jay. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Tem muita coisa legal, gente. Sério, fica aí que vai ter muita coisa legal. Muita coisa legal, Jay. Você decidiu hoje escolher as melhores palavras que você poderia usar em todo esse podcast. Não, a gente vai falar sobre ciência de alguma forma, porque envolve muita ciência nesse contexto histórico, não tem como. É, exatamente. Sabe onde envolve ciência? Chernobyl, né? Pega as tragédias aí, a física. Hiroshima e Nagasaki. A ideia geral é que a gente tá falando aqui da cidade de Edimburgo, que, assim, tecnicamente Escócia, é que Inglaterra é esse, né? Tem a Inglaterra e tem a Grande Bretanha. O Reino Unido. A Grande Bretanha. E tem a Grã-Bretanha. Tem os três. A Grande Bretanha. A Grande Bretanha. Isso. A ideia geral, né? E, aliás, obrigado pela correção, minha queridíssima Débora, é que a gente tá lidando com um avanço sem precedentes na medicina. O que isso significa? A gente tá saindo daquela loucura que era, né? Todo tipo de esoterice maluca e crenças muito doidas que as pessoas acreditavam, enfim, pra saúde. E a ciência começa a entrar muito forte no século XIX e a medicina não fica pra trás. A ideia da medicina moderna, ela vai se montando muito nessa época. Só que assim, de uma maneira, diria eu, adjetivando aqui,
carnificina total, né? Porque a gente vai entendendo essa ideia dos corpos humanos, a questão da anatomia, como essa ideia de que através desse entendimento a gente consegue tratar cada parte do corpo à sua maneira, como o corpo exatamente funciona. Isso permite uma sofisticação tecnológica e de conhecimento do corpo humano que permite com que esses avanços da medicina se tornem sem precedente na história e isso avance para o mundo todo, de alguma maneira. Só que para isso acontecer, a gente precisava de algo que, assim, né? Você sabe, você aí, meu amigo que tá escutando, meu amigo capitalista que tá escutando, tem um conceito chamado demanda, procura e demanda, como é que é? Demanda, produto e lucro e essas coisas aí? Oferta e demanda. A gente vive no sistema capitalista, né? A gente não tem o que fazer. Enfim, brincadeiras à parte, você tem a questão da oferta e demanda, né? E se a gente tem aí esse avanço sem precedentes com a questão da descoberta enfim, as questões do avanço da anatomia, etc., do entendimento da anatomia, a gente precisa do material base para esse entendimento. E o material base eram cadáveres, porque afinal de contas, se você abrir um corpo vivo, provavelmente o bicho vai pegar, né? É considerado assassinato, né, no caso. Então não é certo. Meio que é errado. E assim, na época, toda a Grã-Bretanha ali, a lei oficial era só que cadáveres de criminosos executados podiam ser usados para as aulas de anatomia. Então, não faltavam corpos, né? Então a gente criou aí uma oferta. Um negócio, né? Um trabalho. Não só uma oferta, como uma lei, né? Que endossava isso aí, que é o Murder Act. Eu acho que é importante a gente falar, o Andrei tava falando da questão da oferta e demanda, e como a ciência tem seu lado obscuro a partir do momento que ela é feita por seres humanos. Porque, por exemplo, muito da medicina foi avançada, por exemplo, falando um pouco mais perto da gente, do nazismo, né? Que, por exemplo, existe um livro de anatomia que se chama Perkoff Topographic Anatomy of Man, que é simplesmente um atlas moderno que só foi possível obtê-lo por conta dos experimentos nazistas. E ele foi proibido durante muito tempo. Só que a gente tá voltando aí agora pra 1800 pra te falar que existia aí, em determinado momento, uma crise dos cadáveres e o surgimento dos body snatchers, né? Que era a galera que ia lá e pegava cadáveres frescos para poder participar das aulas de anatomia, porque as faculdades, elas se tornavam mais prestigiadas a partir do momento que ela tinha como se desenvolver a anatomia, né? Então, para a faculdade de medicina, esse lugar tem bastante peça, né? Que é o que falam para você trabalhar. Então, a gente tá numa época que a ciência em relação ao corpo humano, como o André falou, tá se desenvolvendo. E eu acho importante dar uma pincelada no Luigi Galvani, que a gente tá falando aqui da Grã-Bretanha, mas ele foi um médico e cientista italiano do século XVIII. E ele foi muito conhecido pelos seus experimentos com eletricidade, principalmente em organismos vivos, que, claro, são os sapinhos que foram usados para ver o que acontecia quando você conduzia uma corrente elétrica no corpo de animais, né? Então, o trabalho dele ele vai acontecer por volta de 1780, quando ele observou que as pernas das rãs dissecadas, elas se contraíam a ser tocadas por instrumentos metálicos durante uma tempestade, por exemplo. Ai, gente, meu Deus do céu, nem começou essa pauta, meu Deus. É insalubre, mas muito da história da medicina e principalmente de como a gente descobriu que precisava, tipo, lavar nossas mãozinhas pra tomar conta de um machucadinho, ela é extremamente nojenta. É o Medicine Horror, né? E os nossos processos, né? Eu também queria te perguntar, Jay, sobre isso que você tá falando até um pouco antes da gente avançar na pauta, né? O quanto esse novo negócio, apesar da brincadeira, né? De se falar novo negócio, mas é uma cultura mesmo, por se no início eram só de criminosos, né? E aí ficou escasso. Aí a gente já tem ali uma ideia. Pô, quase não tinham pessoas cometendo tantos crimes assim que estavam sendo condenados. E aí você precisa gerar mais corpos. Antes até de chegar no Burke Harry, você já começa a criar essa cultura, além da demanda, a cultura de se ter esses corpos disponíveis, seja qual for o jeito, né? Sim, e assim, como é que você vai desenvolver a ciência? Por isso que não dá pra desvincular a ciência de política e sociedade, porque como é que você vai avançar na ciência sem precisar de, sei lá, peças, corpos, etc. A gente ainda não sabia e também não tinha tecnologia suficiente para isso. Então, era assim, você pegava muito da cirurgia plástica, ela surgiu na época das guerras porque precisava dar conta da demanda de tantos soldados que vinham com problemas, né? Que vinham
tinha perdido uma perna, tinha perdido uma orelha, como é que ia fazer? Então, a ciência e os conflitos políticos, elas andam muito de lado a lado. E aí que entra o Galvani, mas o Galvani junto com o sobrinho dele. Foi o sobrinho dele que... O Galvani é da Itália, mas o sobrinho dele vai fazer alguns experimentos em Londres, na Inglaterra. Daí o que acontece? O Galvani, ele tava ali fazendo os experimentos no laboratório dele, e ele descobriu que realmente, se você conectar alguns metais aos nervos da rã, daqueles sapos, você conseguia provocar contrações musculares. E é aí que também vem a questão popular de você ir assistir pessoas que vão ser executadas, e agora você pode assistir pessoas tentando voltar à vida com a eletricidade. E é muito que vai nascer aí o conceito da Mary Shelley pro Frankenstein. Que é, poxa, os caras estavam fazendo esses experimentos de eletricidade em corpos, imagina se você consegue reviver. Então a gente tá aí com uma coisa chamada eletricidade animal, que ela é presente nos corpos dos tecidos vivos, e que pro Galvani na época era uma força vital, e ele acreditava muito ser responsável pelo movimento muscular. Então, os experimentos do Galvani, eles vão se associar com a medicina, e aí a gente começa o estudo da bioeletricidade, que é a ideia de que os organismos também produziam eletricidade, e vai afetar profundamente a ciência e a sociedade na época. Só que a teoria dele foi meio que... O Alessandro Volta fala assim, pô, que o Galvani tá falando parece ser interessante. E foi aí que ele conseguiu, na verdade, por conta de divergência. O Alessandro Volta, ele não concordava muito com o Galvani, falava que era tipo uma força vital, uma eletricidade vital. Ele falava que a eletricidade, na verdade, vinha dos metais usados nos experimentos e não no animal. E por causa dessa divergência, é por isso que a gente tem a pilha voltaica. É a partir disso que a gente tem a pilha que a gente usa hoje, que ela é possível de gerar eletricidade por meios puramente químicos e artificiais. A voltagem não é também um termo por causa do Volta? É, por causa da Alessandra Volta. E tudo começou por causa do Galvani, que tava mexendo com... Enfim, o sobrinho do Galvani, que é o Giovanni Aldini, ele é o inventor do áudio? Desculpa, não. Não, dessa vez não. Era uma família muito, né, proeminente, né, tecnologicamente, né? Na verdade, é o Giovanni Aldini que vai fazer audições para mostrar animais. Ele começa com animais. Tipo, um dos primeiros experimentos dele foi colocar eletricidade numa língua de boi e fazer a língua convulsionar, né? Então, ele vai aí a gente já tá em 1803, quando ele vai realizar uma demonstração pública em Londres com o corpo do George Foster, que é o primeiro episódio da segunda temporada dos Aniquiladores de Família do Criminologia, que foi um homem que ele foi executado por assassinar toda a família, né? Ele é um aniquilador de família, só que a gente acha que provavelmente o George Foster, ele não matou a família dele. Por quê? Existia uma demanda de corpos e esse cara aparentemente tinha cometido um crime e eles estavam precisando de corpos, principalmente para fazer essas audições, esses teatros de corpos voltarem à vida. Deixa eu aproveitar e já falar outra coisa também que é legal sobre esse teatro, vamos dizer assim. Esse espetáculo, né? É que como eram de criminosos, e desde 1800 bandido bom é bandido morto, a galera não ia ter muita culpa de ver o corpo se contorcendo e fazendo, sabe? Era do tipo meio que pagando os pecados também, caso eles não voltassem à vida. Então ainda tinha uma coisa mais moralista e punitivista em cima desses espetáculos, sabe? Eu tô chamando de espetáculo porque ia muita gente assistir, sabe? Mas a própria igreja endossava porque era uma espécie de punição. Claro que endossava. Claro que endossava. Você que tá falando isso. Claro que endossava. Né? Vamos Não escolher a coisa eu. mais horrenda e beleza, show de bola, vambora. Estamos aqui sem fazer nada, a gente tá aqui lendo um monte de livro, come aqui, enfim, eu vou parar por aqui, porque abraço aqui nossos ouvintes católicos. Puta que o pariu também, né? Porque ela falava que a punição continuava após a morte, ai que horror. Não fui eu que falei uma coisa horrorosa dessa vez. Mas essa fala da Debs é essa relação cultural, né? Além da falta de corpos, além da parte científica
sociedade se precisar disso, mas esse olhar moral em cima da sociedade quanto a esses corpos era o que estavam disponíveis e o que estava ali a par da sociedade, né? Qualquer coisa. Até mesmo se falar peça que, ok, a gente entende, né? Mas é como quando a gente no mercado de trabalho é número também. Sabe? Não é uma coisa normal, mas é um normal, assim, muito freak mesmo, né? Pô, são peças. Que peças? Peças de corpos que estão ali, de qualquer pessoa. Não, mas isso é interessante porque até aqui, assim, eu não posso falar sobre isso porque eu não sou jurista e nem entendo a questão da história do juridiquês, da questão toda, né? Mas até essa questão dos próprios direitos humanos, no caso, né? Do tipo, coisas que você pode ou não pode fazer, porque morrer gente, vai morrer aos montes, às vezes, de uma maneira que você nem entendia exatamente por quê. E todas as questões de classe e tal, mano, a gente tá falando do século XIX. Imagina a quantidade de gente que trabalhava em situações extremamente precárias, que não se valiam absolutamente nada, né, nesse sentido, né? Então, eu fico imaginando que a partir daí, também, às vezes, até incentivou a criação de algumas... O pessoal começou a pensar, opa, talvez isso aí seja meio escroto, né? Então, mas aí, assim, uma coisa que eu ia falar é que, assim, considerando esses espetáculos, ou seja, do tipo, essas vezes em que a gente vai mostrar como a corrente elétrica faz o corpo se mexer e a punição pública disso, os outros, por exemplo, há uma senhora de idade que teve um aneurisma e morreu, ela vai ser preferida ser usada dentro da aula de anatomia dos estudantes de medicina. Não é qualquer corpo, André. Porque ela não vai virar o espetáculo pro público. Então, os cadáveres de criminosos, esses vão ser o que todo mundo vai querer usar pra exibir, porque esses as pessoas não vão ter tanto problema em ver, né? Não vai ter tanta discussão de, pô, nossa, uma criança que morreu, sei lá, uma tuberculose que eu acho que não sei se é dessa época já, mas enfim, uma criança que teve algum problema e veio a falecer, ninguém vai querer ver ela sendo, entre aspas, torturada depois da morte, sabe? Então, do tipo, a procura dos cadáveres pra escola vai ficar meio... Eles vão fazer uma vista grossa, sabe? Porque eles estão precisando estudar, porque os preferenciais pros espetáculos são esses dos criminosos, sabe? Porque todo mundo quer ver as grandes apresentações, ninguém vai se preocupar se não for... Vão se preocupar se não for de um criminoso, né? Vão questionar. Não, justo, né? Mas até também há um limite ético com relação a esses estudos de corpos também, né? Que talvez a gente soa como, é mais bonitinho, pelo menos ter essa opção, mas ao mesmo tempo, né? Tu também não pode fazer isso. Inclusive, dá problema vez ou outra aí com relação a isso, hoje em dia, aliás, né? Sim. Tem casos e casos aí de material ilegal que vai parar em universidade e galera compra mesmo, com esqueleto, compra a parada toda, e é crime, depende de cadáver, etc e tal. Mas enfim, continue aí, que vocês entendem aí dos crimes e dos corpos. Não. Mas é que a questão, tipo, juntando o que vocês dois falaram, a gente tem dois problemas, que é, para esses espetáculos era um tipo de corpo que era usado, e para anatomia realmente existia a questão da vista grossa, mas você não podia pegar qualquer corpo. Era assim, os corpos valiam menos. Tanto que a gente vai ver, vai ter o cara que vai precisar dos corpos, que vai fazer a vista grossa dentro da universidade, que é assim que ele vai obter os corpos do Burke e Harry, e vai ter o Burke e Harry fazer, eles têm uma metodologia de matar essas pessoas para que sejam exatamente o tipo de corpo usado na anatomia. Não pode ser qualquer um. É esse o rolê que acontece, entendeu? Então, a gente tem aí a galera que provavelmente morreu porque precisava de corpos para espetáculos e não necessariamente cometeu os crimes de fato, que nem o Foster, que a gente não sabe, a gente provavelmente acha que não foi ele que matou a família dele e ele foi morto e foi feito de espetáculo pelo Aldini. E a gente vai ter esses corpos aí que vão ser usados pelo Burke e Harry. Mas calma aí, mas aí você tá pulando aí um avanço da pauta, porque o que acontece, né? Antes disso, o Burke e Harry, eles trabalhavam da maneira antiética e criminosa menos grave, que era o roubo de cadáveres, até chegar nos assassinatos. Não. Eles não trabalhavam com isso. Tipo, eles eram só duas pessoas que você conhecia normal. Tá. Eles eram pessoas normais, que tinham trabalhos normais. Tipo, um fazia sapato, o outro era pedreiro. Eles tinham trabalhos triviais. E, por sinal, quando você vai ler registro deles, eles eram imigrantes, né? Porque eles não eram dali. Então, eles eram considerados, tipo, nossa, eles são imigrantes que estão trazendo riquezas pro nosso país. Pra você ter ideia, entendeu? Então, o body snatching, na época, era um crime de conveniência. Ou seja, tem um corpo dando sopa, vou entregar esse corpo aqui. Tanto que o primeiro corpo que o Burke e Harry, eles faturam em relação a isso, é que, tipo, eles estão morando ali numa espécie de cortiço, não sei bem dizer, mas é uma coisa do gênero. Um cara estava devendo dinheiro pro Harry, e daí esse cara acabou morrendo. Ele estava devendo um dinheiro e ele acabou morrendo. Tem uma janela aí. Tem uma janela aí. Essa morte é acidental. Realmente conveniente, né?
Mas é essa parte da conveniência, porque ele tá devendo dinheiro e daí ele morre. Só que daí o rolê é, pô, o cara do cortiço, que é o Harry, o que eu vou fazer com esse corpo? Ah, você vai ter que pagar pra poder enterrar ele. E o Harry, não, cara, não tem como vocês enterrarem ele, não tem nada a ver com esse cara. Daí a galera O fala... cara vai dever mais ainda, né? Exato. Não, ele vai... Dobrou. Daí o Harry falou assim, mano, bora vender pro como é o nome mesmo do professor? É o Dr. Knox, não é? É o Dr. Knox, que o Dr. Knox é o nosso cientista que vai fazer vista grossa. Daí o Dr. Knox fala, pô, esse corpo tá beleza, vamos aceitar. Fresquíssimo. Fresquíssimo. E esse é o primeiro crime de oportunidade. Então, tipo, isso que é uma questão de já começar no body snatching, né? Eita, esse primeiro caso, que foi acidental, o Harry ficou meio puto porque ele tava precisando do dinheiro, né? Aí o outro morreu e a dívida morreu junto. E aí ele virou e falou assim, não, eu preciso tentar ganhar alguma coisa. Vem a descoberta de que eles vão ter que pagar. Aí, pelo que eu me lembro, a paróquia local aceitou enterrar o corpo desse cara. E aí eles foram colocar no caixão. O que o Harry e o Burke fizeram? Eles foram lá no caixão, abriram o caixão, tiraram o corpo e colocaram pedra, a terra lá dentro pra ficar pesado. E ninguém suspeitar que tiraram o corpo que estava vazio. Então, o que foi enterrado não foi nada. Foi enterrado só terra, basicamente, terra e pedra. E aí, o Burke e Harry vão vender para esse Dr. Knox, que agradece muito para eles e tal. E fala assim, nossa, corpo justo, beleza, tá em excelente Fresquíssimo. condição. Fresquíssimo, era isso que eu queria. Ele dá 7 pounds para eles. Não, 7 pounds, algumas coisinhas, que eu coloquei numa calculadora aqui do Bank of England. E 7 pounds em 1828, hoje em dia, daria 648 pounds, ajustados para a inflação. Em reais brasileiros, tá 7 pau. Em reais brasileiros vai ser vezes 6. É bastante dinheiro. E aí ele descobriu que eles tinham dinheiro, porque eles eram tipo sapateiros, eles não ganhavam shillings por mês. E aí, de repente, eles descobriram que se eles dessem corpos, eles iam ganhar esse valor. Mas a universidade tá pagando isso ainda? Tá precisando ainda? Gente, desculpa, mas... Só pra saber, não sei, né? Às vezes o podcast não dá certo, Então, né? vocês sabem que existe uma crise nos institutos, pelo menos de biologia, enfim, anatomia, né, gente? Porque a maior parte dos corpos, eles precisam ser doados. E a maior parte dos corpos também são de pessoas indigentes, tá? São de pessoas em situações de rua. Uhum. Quando a gente fala, aí vamos voltando, né? Parece que eu estou voltando no mesmo assunto e estou voltando no mesmo assunto, porque a gente está seguindo a pauta. Quando eu falo dessa cultura, dessa frieza de numeração de corpos, a cultura que se criou, que se tem desta época, a gente tem até hoje, vai mudando, né? Não posso dizer aqui que estamos cometendo crimes, não sei, mas exatamente isso. Um filme que tem na Netflix, que é fictício, mas é baseado, né, na vida real das pessoas, dos brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro, em que a gente fala de necropolítica, em que os corpos que mais desaparecem na cidade, né, as pessoas que desaparecem, os corpos que reaparecem, né, para uso das faculdades, para uso de diversos institutos, para uso da ciência, são corpos dessas pessoas que são indigentes e que são consideradas a quem? Os corpos estão ali, entre aspas, saudáveis. Eu não sei se seria saudável para ser utilizado. Eu entendo que existe ali, não pode ser um corpo doente, igual carne de boi, né, gente? A gente não pode comer um bicho atropelado. Tem que ter um corte. Então, acho que para utilizar para a ciência mesmo, um cadáver, um corpo morto, ainda tem que ter certos cuidados. Mas essa cultura, né, de não se enxergar isso, hoje a gente vê com essa questão de classe. Mas mesmo quando vinha de uma classe em que vai para a faculdade por baixo dos panos, também é um corpo indigente. É um corpo que tá ali só pra isso, né? Não é mais nada. Meia-noite de conta. Não é? Mas que eu ia perguntar pra Debs também, dentro do que ela tá comentando agora, né? Porque aí o Burke e Harry, eles não sabiam nada, eles perceberam um negócio. Foi isso, gente. Na frieza da palavra, eles perceberam um negócio. Não tinha nada a ver com ciência ali pra eles. A ciência tava precisando tudo isso. E estava acontecendo a vida das pessoas e outros crimes também. Não eram nem crimes que eles começaram a pensar, eles pensaram no negócio. E aí eles criaram esse método. Como que eles chegaram, não só o pensamento macabro, né, de se cometer crimes, mas como que eles chegaram a criar esse método que seria bom pra ciência, entendeu? Eu não faria a mínima ideia onde cortar um corpo. Então, eles veem o sucesso que foi isso. Eu fui dar uma olhada aqui no 648 pounds de libras, em reais daria R$4.800. Então, pensa você receber quase 5 conto
por se livrar de um corpo que você não ia querer pagar pra fazer nada, né? Então, realmente eles viram uma excelente oportunidade ali. Como é a faculdade de medicina, é um lugar de gente endinheirada, obviamente, uma faculdade muito rica, e eles estão dispostos a fazer vista grossa. Eles entregam um outro corpo pro Dr. Knox, mas esse corpo tá um pouco danificado. E aí o Dr. fala, ó, fica meio difícil trabalhar desse jeito. O ideal é que ele não tenha mancha, que não tenha marca. Nenhum estudante aqui quer ver a pessoa estrangulada, quer ver a causa da morte. Que o ideal é que não dê pra saber, assim, como que a pessoa morreu. E aí eles inventam o que eles chamam de método Burke. Particularmente, eu lendo, e depois eu vou descrever pra vocês o que é esse método Burke, eu diria que ele seria mais o método Hare. Porque, na minha opinião, quem tá matando é o Hare, não é o Burke. O que eles faziam? Eles deixavam a pessoa super bêbada, eles levavam lá pra pensão, dava lá uma conversinha, lá, deixavam super bêbada a pessoa. Quando a pessoa tava quase passando mal, o Burke subia em cima da pessoa pra pessoa não conseguir se mexer, e o Hare tapava o narizinho da pessoa e tapava a boca pra pessoa não conseguir respirar e morrer. Desse jeito não ia deixar marca em nenhum lugar, desse jeito não ia ter corte em nenhum lugar e o corpo ia valer mais. E foi assim que eles inventaram esse método. Não ia perder sangue, não ia perder nenhum órgão que precisasse, vai que também precisa vender, né? Separado, tá inteiro, já é um outro dinheirinho. Exatamente. E, inclusive, até hoje, esse método é forensicamente difícil de ser rastreado. Então, se fosse hoje em dia esse tipo de morte sendo feita desse jeito, ia ser difícil descobrir que era tapando a boca, entendeu? Porque fica menos marca. E aí até o movimento das pessoas ficarem desesperadas, claro, tem outro cara em cima, mas ainda assim... É pouco. É pouco porque elas são embriagadas, né? Elas geralmente estão embriagadas. Ah, tá, entendi. Porque ele foi chamado de método simples, eficaz. Aí eu não tinha entendido como que isso seria simples, mas... Essa somatória, a pessoa tá bêbada e uma pessoa grande em cima. Exato. Aí, assim, uma pessoa grande em cima, com o outro tapando o nariz, pra mim, quem tá matando é quem tá tapando o nariz, entendeu? Porque se aquele cara soltar um pouquinho a mão, a pessoa volta a respirar. Débora, não. Débora. Não é assim que funciona, Gente. Débora. Não é assim que funciona. Não fui eu. Eu acho que devia ser método Hare, não Burke. Caraca, os advogados estão arrancando os cabelos escutando isso. O marido vai pedir aumento de periculosidade por estar editando isso aqui também. Insalubridade. Insalubridade. Ó, nossos amigos aí do jurídico aí, ó, chutando a escada aí. Sei lá, quem que tá escutando a gente aí, ó? É hipoteticamente. Mas antes da gente continuar esse papo, eu tenho um recado bem importante pra dar pra você. Prometo que esse recado vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a sua paciência, a sua audiência e a sua onisciência de estar aqui sempre com a gente, escolhendo o Mundo Freak como a sua casa. E já vou falar de apoio, porque pra você que, pra além de dar ouvida, pra além de dar curtida e a compartilhada, quiser ajudar um pouquinho mais o Mundo Freak, você tem a oportunidade de ir lá no apoia.se/confidencial ou clicar no link do post desse episódio pra ser direcionado direto pra lá, pra você nos ajudar, ter a oportunidade, né, de dar uma olhada, ajudar a gente financeiramente. Eu prometo que é bem baratinho, é só uma mensalidade pra você manter toda essa bagunça aqui que a gente faz no ar, que vocês sabem, né, que o Mundo Freak acabou, porque não tem outro podcast igual. O Mundo Freak é único em sua abordagem, é único em suas temáticas, é único na maneira como aborda, e você sabe que se ele for realmente importante, você tiver como, é claro, se você não tiver como, só de já estar escutando, só de estar comentando, só de estar compartilhando, isso já ajuda a gente pra caramba, mas caso você se sinta apto, a gente aceita aí o seu mimo, a sua ajudinha, tá bom? E ó, eu vou dar um anúncio aqui especial pra você que gosta das artes ocultas, de vez em quando dá uma escutada no podcast do lado lá, o Magicando, que é tocado pela gente aqui do Mundo Freak, eu também sou host, né? Pra você que gosta desses assuntos esotéricos, sobre os mistérios da vida, pra você que quer saber sobre magia, pra você que quer tomar o controle da tua realidade, ouvinte, coloque o copo d'água acima do seu televisor, porque agora eu vou resolver a tua vida. Porque de vez em quando lá no Magicando a gente lança os nossos magicursos, que é o quê? É empurrando a galera no abismo, fazendo ela sair do sofá. Porque, né, é legal, né? Eu conheço muito. Não, André, eu sou cético, eu sou ateu, mas eu adoro escutar vocês no Magicando. Eu conheço esse papo. É aquele papo ali, quem tá testando o dedinho ali, colocando o dedinho na água, vendo se a temperatura tá ok. E ó, eu vou dizer pra você que a melhor forma de você avançar nesse cenário, quiser tomar o controle da sua vida de volta, temos os Magicursos aí e ó, tá rolando a inscrição do nosso próximo Magicurso, que vai ser ministrado por ninguém mais, ninguém menos que Marcos Vinícius Keller,
O que tá na geladeira já tem um tempo aí. Mas o Keller, enfim, quem conhece o Keller, você sabe que ele trabalha pra caraca, tá muito difícil achar ele, mas ele vai ministrar esse curso que vai te ensinar sobre sigilos e servidores astrais, que é uma forma fácil, prática, sem muito custo. Cara, quase nada de custo adicional, é basicamente um papel e um lápis, você já consegue fazer basicamente tudo, e você consegue aí realizar os seus desejos. Parece papo de maluco, parece papo de coach, parece papo de livro segredo, mas não é, galera. A parada funciona, o Andrei Sático falando isso, a parada funciona, e pra você que tá preocupado, se acha que você vai ter que, né, rezar pra alguma divindade, fazer a oração do Pai Nosso, não tem nada disso. Você não precisa seguir nenhum tipo de tradição específica, você só precisa da sua imaginação, do papel e a caneta, e você vai voar abaixo aí. Então aproveite, eu vou deixar no link desse episódio aí o curso do Marcos Keller. Se não tiver lá, você pode cobrar a gente na DM do Mundo Freak, ou então com a Jay, que é ela que coloca aí os links, tá bom? E galera, aproveite, quem é apoiador do Magicando tem desconto. Corre lá, porque essas oportunidades, pra quem conhece os Magicus, sabe que quando volta, se volta, demora pra voltar. Então, aproveite. É isso. Gostaria muito de agradecer a vocês. Espero que vocês curtam muito o episódio de hoje, que foi um episódio feito com muito carinho. E aquilo, vamos voltar pro papo aqui, que foi sensacional. Mas o que a gente não contou ainda é como esses dois queridos se encontraram, né? Porque, primeiro, eu acho incrível na história da humanidade como os queridos conseguem se encontrar no mesmo tempo e espaço. Mas assim, o nome dos dois é William, tá? Então a gente tem o William Burke e o William Harry. O William Burke, ele parece que foi dos dois, é o que, tipo, teve uma vida melhorzinha. E ele já era casado antes dele se casar com a esposa dele, que vai participar dos crimes. Só que quando ele se casou com essa moça, o pai dessa moça decidiu que não ia passar os bens pro nome dos dois. E o Burke falou assim, você não vai me dar as terras? Ah, beleza. Daí ele foi lá e, tipo, saiu do país. Foi pra outro lugar. E aí que ele encontra essa mulher, meio que parece que é uma juntação de pano, porque as crianças se davam bem e meio que eles precisavam passar por situações difíceis, porque a gente tá falando de 1800, né, galera? Assim, era difícil viver naquela época. Então, você ganhava muito pouco, você vivia em situações insalubres, principalmente ali na Grã-Bretanha. Então, eles meio que se juntaram e viraram um casal. Por quê? Porque o Burke já era casado e ele não podia se casar de novo. Então, meio que eles eram só juntados. Daí o que aconteceu? Eles se encontraram e decidiram se mudar para um lugar melhor, e foi aí que eles foram parar nesse cortiço, nesse lugar onde várias pessoas pousavam, que era, tipo, comandada pelo Harry e pela esposa dele também. E daí os dois se encontram. E aí acontece esse primeiro caso que a gente já comentou, do cara que acaba morrendo e devendo dinheiro pro Harry. E o Harry e o Burke, os dois se juntam pra fazer essas coisas juntos, entendeu? Eles se conhecem, eles são amigos, eles veem ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Amigos com muitas aspas, tá? Porque o final desse rolê é tipo um plot twist gigantesco. Abre uma empresa familiar, né? Juntou uma empresa familiar, hein, gente? Um novo negócio. É uma empresa familiar. Que são dois casais, gente. Não é tipo só o Burke e o Harry. A gente só fala do Burke e Harry, mas assim, a esposa do Burke também foi pra juízo. Na verdade, no final das contas, o Harry, ele virou testemunha. E o Burke e a esposa dele que foram condenados. Mas é uma farofa, no final das contas. Tá vendo? É muito difícil empreender na Inglaterra. Fica aí a crítica ao governo britânico. Muitos impostos. Muita burocracia. Mas assim, foi assim que eles se conheceram e foi assim que eles cometeram o primeiro, entre muitas aspas, crime deles, porque foi de conveniência, no caso. Queria dizer um negócio que queria me retratar publicamente, porque eu tava vendo um vídeo mais cedo sobre o Burke and Hare e era esse o ponto que eu tinha falado ali. Porém, aqui a pauta traz exatamente o ponto que eu estava querendo dizer, que na verdade não era o Burke que estava em cima, e sim o Hare. O Hare ficava em cima da pessoa, e quem tapava o nariz da pessoa era o Burke. Então, o que está aqui na pauta, eu concordo muito mais de ser conhecido como Burke Method. Eu concordo muito mais de ser esse. Então, e aí ele foi julgado por isso, né? Já tô também adiantando aqui o spoiler que a Jay já deu, que era a final, né? Então, assim, realmente, a pessoa que estava ali segurando o narizinho, aquela que foi acusada do crime, então as outras pessoas nem tanto, quem faz o ato final, que é realmente o criminoso. Que era o Burke, então aí faz sentido ser o método Burke.
O que aconteceu foi, eles já tinham, tipo, matado algumas vítimas, né? E vale lembrar que o tipo de vítima que eles faziam, era o target deles eram mulheres e mulheres mais velhas. Porque era mais fácil de embriagar, era mais fácil de levar na conversa. E em determinado momento, ele até entrega o corpo de uma senhora e o neto dela. E o Knox faz uma puta vista grossa. Tipo, o Burke e o Harry entregam os dois. E ele assim, nossa, os dois morreram assim? Daí os dois, então tá bom. E acabou. Tipo, não tem mais nada. Mas a Margaret, que é a Ellie McDougal, que é a esposa do Burke, ela tem um rolê. O Harry, ele fica um pouco intrigado e com receio de que, enquanto os dois estão com literalmente a mão na massa cometendo os crimes, a Ellen, ela só estava vendo. Então vai existir aí essa tensão entre os dois, que é a seguinte: essa tua mulher aí ela vai virar um X9 e vai dar ruim pra gente. O Harry fala pro Burke, acho bom a gente matar ela. E tem uma desenvoltura do plano. Tipo, o Harry, ele desenvolve um plano pro Burke matar a esposa. E o Burke já fica meio assim, puta, esse negócio já não tá ficando bom. Ou seja, já existe atrito entre os dois. Perdendo o controle, né? E perde o controle a partir do momento que o Burke e a Ellen viajam e o Harry e a esposa, eles estavam com muitas dívidas. E quando os dois voltam de viagem, de repente eles não estão mais em dívidas. Então o Burke pega e fala, pô, Harry, você vendeu algum corpo, alguma coisa assim? Os nossos negócios? Você fez algum negócio nosso sozinho? Fez carreira solo? E o Harry... Não, você tá doidão, cara. Não, que isso, viagem sua. Daí, quando o Burke vai conversar com o Knox, ele descobre que o Harry, você tem que entender a lábia e o problema também da polícia na época. Existia uma moça que ela vivia sempre muito embriagada ali nas redondezas. E tem um momento que essa moça é pega pela polícia e ela vai ser levada para um abrigo. O Harry fala assim, não. Pode levar lá pro lugar onde eu moro. Eu acolho ela. Não tem problema nenhum. E ele vai lá e mata essa moça. E ele consegue uma boa quantidade de dinheiro com o Knox. E daí ele consegue pagar as dívidas dele. E o Burke, ele já fica, porra, esse cara quer que eu mate minha esposa, tá fazendo um negócio sozinho. Esse negócio vai enrascar pra gente. O que ele faz? Ele se muda pra um casebrezinho. E esse casebrezinho, obviamente, não dá pra pagar, assim, sozinho as coisas, né? Que nem ultimamente anda sendo pagar aluguel sozinho, é meio inviável. Muito Airbnb no século XIX. Sim. Pois é. Desde lá já existia. Daí eles estão morando com um outro casal. E daí o Burke, ele vai matar a lavandeira, a moça que lava as roupas de todo mundo ali. Meu Deus do céu, caralho. Juro. Aí, desde então, a Inglaterra sobrou 3 pessoas, esse é o final da... E todo mundo que da Inglaterra hoje é dessas 3 pessoas. É o meme do Patrick, né? E todo mundo morreu. Exatamente, caralho. Mano, mano. Que horror. as pessoas eram feitas de açúcar, não é possível, mano. Tu jogava água, ela derretia. Caralho, tava muito fácil matar pessoas nessa época. Andrei, as pessoas não comiam direito, as pessoas viviam em situação de, tipo, tomar banho uma vez por semana. Muita doença, entendeu? Tá bom, agora eu fiquei culpado agora da piada. Na Inglaterra, na época do Jack Stripador, a galera pagava pra ficar na pensão, só que necessariamente pensão não significa que você teria um quarto ou uma cama. Muitos pagavam pra ficar preso numa corda, sentado no chão, pra dormir sentado no chão, segurados numa corda, num chão frio, pra não morrer congelado na rua. Esse era o estado da galera durante a Revolução Industrial lá em 1800. É muito insalubre mesmo, assim. É gente que tem escorbuto, que não escova... Enfim. Então, a gente parou na lavandeira que o Burke matou junto com a esposa, sabendo que ela também era uma cúmplice, mas ela nunca tinha botado a mão na massa, entre muitas aspas. E daí, o que aconteceu foi que, digamos que é assim, a Ellen era casada com outro cara, se separou e casou com o Burke, certo? Porque ela já tinha filho antes. A prima do ex-marido dela, e ela considerava a prima, foi visitar os dois nesse casebre. O que aconteceu? O Harry falou assim, se você não quer matar sua esposa, mata a prima dela. Daí o Harry falou assim, beleza, vamos matar ela então. Caralho, mano. Meu Deus do céu, gente. Não, é um negócio, ok. Aí já existe a frieza do negócio e existe, tipo assim, mano, a pessoa tá passando, ai, tá ali na minha frente.
Mata ela também. Mata todo mundo. Só tá passando. Não, e é engraçado que o Burke fala pro Harry sobre a esposa dele. Ele fala o seguinte: não dá pra confiar nela porque ela é escocesa. Esse é o isso, argumento. Detalhe que eles se mudaram pra Escócia. Os irlandeses foram pra Escócia e lá eles disseram que não podiam confiar numa mulher escocesa. Você imagina ser parte da folha de pagamento dessa empresa, hein? Não imagino, não. Deus me livre. O bom é que a gente não é RH, né? Tipo, não precisava de cumprir essas coisas aí. Não precisa, não precisa nem passar. Que horror. O RH era a venda direta, assim, né? Pra faculdade. Caralho. Mas então, tudo isso é pra implicar a esposa a Ellen, né? Que é a esposa do Burke. Porque o Harry, que nem a Deb estava falando mais cedo, cara, eu também acho que era ele que encabeçava as coisas mesmo, sabe? Uhum. E o Burke ia junto. Então, o Burke e o Harry mataram a prima da Ellen. E daí a Ellen fala: e aí, galera, que palhaçada é essa? Cadê minha prima? Daí o Burke e Harry: pô, a gente matou e a gente vai ganhar um dinheiro com ela. Daí ela falou assim, ou seja, ela já tava no meio mesmo, ela já estava implicada. Não tinha como desimplicar agora. Então, caso ela fosse pega na polícia, ela ia ser condenada de alguma forma, certo? É importante lembrar assim que no total eles mataram 16 pessoas. Tá, então assim, eles mataram 16 e tiveram o brinde lá do primeiro que morreu sem eles terem matado. Então tem 17 pessoas nas costas deles aí. E aí, quando eles matam a lavadeira e tudo mais, né, a prima deles, a vítima que começa a fazer eles ficarem mais desconfiados do Burke and Hare, a polícia querer começar a investigar, é essa que a Jay já trouxe também, que é de duas pessoas que são parentes, que é o James Wilson e a Margaret Dougherty. Tem outro antes, que é esse que vira que vira cúmplice. Porque lembra que tinha um casal na casa deles? Tem um antes que também é importante que eles vão achar lá, que é pesado. Que é mais ou menos assim. Tem uma mulher que apareceu na cidade falando assim: olha, eu não tô achando meu filho. Vocês sabem onde está o meu filho? Daí o Burke e Harry: senhora, não sabemos, mas você pode ficar aqui na nossa casa enquanto você procura esse seu filho. A gente é legal. E lembra que tinha os inquilinos lá? Eles falam assim: pô, inquilinos, é o seguinte, a gente vai receber essa moça aqui, nessa situação, meio chato. Vocês não querem ficar lá na pensão do Harry, não? Então os caras falam: beleza, problema nenhum. Tá bom. Daí, o que eles fazem com essa senhora? Uma festa, uma algazarra. Os vizinhos ouvem eles se embriagando, fazendo festa, que não sei o que. Enfim, em determinado momento, eles ouvem o Burke e Harry brigando. Daí vê que os humores já mudaram por ali. E de repente, pá, tudo para. Daí, quando esse casal volta da estadia deles, do Harry, pega e fala assim: ô, meu querido, o homem do casal, né? Tem como você ficar sentado aí nesse lugar aí? Senta aí e não sai daí, tá? Daí o cara fala assim: tá bom. Daí ele fala assim: eu vou ficar sentado pra quê? Se fuder, não vou ficar sentado fazendo nada. Daí ele sai. Daí a moça que ouviu tudo que tava acontecendo no outro dia, meio que limpava as coisas lá. E ela tava desconfiada. E daí ela vai ver o que tem lá no negócio onde ele tava sentado. E é um corpo da mulher que tinha ido lá procurar o filho que tava desaparecido. E, enfim, ela vai contar pra polícia que tem um corpo lá dentro também. Só que não é por causa dela que eles foram pegos. Na verdade, foi por causa... Então, é sobre o James Wilson e a Margaret Dougherty. O James Wilson, ele era PCD e ele era conhecido na cidade. Ele era conhecido como Daft Jamie. Ele era considerado inofensivo e ele vivia em situação de rua. Quando ele aparece na mesa para os estudantes fazerem a aula de anatomia, os estudantes olham e falam assim: peraí, mas esse daqui não é o Daft Jamie? Sabe? Eles reconhecem. Nossa, eles reconhecem. Nossa, que bafão, né? Bafão. E o Knox? Não. Abafa, estudantes. Abafa. E o Knox: não, gente, não. É um carinha aí que veio igualzinho ele, mas não é ele, não. Parecido só, né? Sim. Ele era um personagem muito querido. Porque, tipo, o pai tinha morrido alguns anos antes. Ele era um garoto que, tipo, ele tava por ali, mas ele não tava fazendo mal. E meio que a comunidade, pelo fato da mãe dele
viajar muito vendendo coisas pra ter dinheiro pra eles dois, falar assim, pô, por que não tomar conta dessa criança? Tipo, a comunidade tomando conta de uma criança, que eu acho que deveria ser assim, né? Então ele era muito querido. A partir do momento que ele some, e detalhe, tem um rolê que acontece que assim, as pessoas que vão pernoitar na casa do Harry, ou então na casa do Burke, são pessoas que são mais assim, passageiras. E ele era uma pessoa que tava ali. Então ele tinha pertences, cara. E detalhe, esses pertences eram conhecidos. O Burke deu pro cunhado dele. Daí o cunhado dele deu pros filhos. Daí a galera, essas roupas não são do cara que morreu, não. E daí eles reconheceram. E tudo isso tá acontecendo, gente, enquanto o corpo ainda tá lá na casa, tá? E é isso, esse é o contexto. O corpo ainda tá lá. A polícia ainda não tá sabendo do corpo. E agora eles mataram uma pessoa que é conhecida. Ou seja, fugindo completamente do emo deles, né? Sim. E aí você vê que o Dr. Knox, ele sai de fazer vista grossa pra começar a ficar mais dentro do crime mesmo ali. Porque quando as pessoas começam a falar, né, que o Jameson tava lá na parte da anatomia, quando ele já está na sala de anatomia, o Knox dissecou o corpo antes de ser levado pro storage. A cabeça e os pés foram removidos para dissecação, para evitar os alunos de ficar reconhecendo quem é. É isso. Legal. Bem simples, bem simples. Humanização top, né? Sim, a medicina precisa ser mais humanizada, né? Gente. Topíssima. Cara, a galera, eu não sei o que acontecia antigamente. Tipo, agora a gente tem uma conduta de ética bem melhor. Mas a gente também tem tecnologias que ajudam, né? A gente não precisa fazer esse tipo de coisa. Essa história, ela tem tanta reviravolta, porque, enfim, depois que eles reconhecem realmente que aquele menino não tinha por que ele ter morrido do jeito que ele morreu, eles vão lá na casa do Burke pra conversar, encontram um inquilino, o inquilino conta, daí o Burke e a esposa Ellen vão ser investigados. Só que assim, eles vão ser investigados, lembrando que Ellen e Burke não conversaram entre si, ou seja, eles vão contar histórias diferentes pros policiais. Eles nunca precisaram chegar nessa parte. Eles estavam achando que os negócios estavam de vento em popa, entendeu? Já tava... O dinheiro subiu na cabeça. Já. Eles não precisavam de desculpa, entendeu? Não pararam pra pensar no plano de contingência deles. Pergunta pro Harry: Phil, e esse corpo na sua casa? Daí ele: você não sabe o que aconteceu. Você não tem ideia do que aconteceu. Você nem imagina. Um homem chegou na minha casa com este baú, com esta caixa, enfim, é um nome em inglês que eu não sei direito como se traduz para português, mas é uma espécie de recipiente onde você pode colocar um corpo. E daí essa pessoa falou assim: eu estou com um baú e queria guardar na sua casa. Daí o Burke fala assim: ah, é? Você queria guardar na minha casa? Mas o que é o baú? Não importa, deixe o baú aí que eu vou buscar amanhã na sua casa. Daí o Burke falou assim: pode ser, pode deixar aí que amanhã você vem buscar. Tipo, a polícia ouvindo. Normal, gente. É, normal. Segue o jogo. Situação normal. Daí a polícia: ah, é? E você conhece essa pessoa que foi deixar esse corpo na sua casa? Conheço. O nome dele é Hare e nunca vi antes. Gente, os dois moravam juntos no mesmo lugar. Existem testemunhas que falam que eles bebiam juntos. Mano, ele disse que nunca tinha visto o Hare na vida dele. Daí, beleza. Daí vão falar com a Ellen. Ellen, o que aconteceu? A Ellen: o Burke e o Harry mataram aquela mulher que não sei o que, não sei o que. Eu fui obrigada a ficar com... a não falar nada, que não sei o que, enfim. Outra história. Sou uma vítima. Daí o que aconteceu? O que aconteceu foi, viraram pro Harry, que a gente acha que possivelmente era a pessoa que era o psicopata da relação, e perguntaram: Harry, foi você que colocou esse corpo lá na casa do Burke? Daí ele fala assim: se vocês me derem algum tipo de acordo, eu conto pra vocês. Ou seja, o Harry agora vai virar a testemunha. X9. Premiação, olha só, hein? Delação premiada. Delação premiada, obrigada, Debs. E vai jogar tudo em cima do Burke e da Ellen. Então,
tudo que... E assim, os três não se conversaram. Então, a partir do momento que o Harry aceita esse acordo com a polícia, ele se torna testemunha, o Harry, o Burke, ele vai descascando o Harry e tentando proteger a todo custo a Ellen. Então, tipo, olha, a Ellen, ela tava com a gente porque a gente obrigou, então a gente tava forçando ela era uma vítima, se ela saísse dali a gente ameaçava ela, que não sei o que, protegendo a Ellen. E a Ellen falando tudo que tinha acontecido. E o Harry falando que era tudo culpa do Burke. Então, tipo, mano, o corpo que foi encontrado estava na casa onde o Burke estava morando, não na casa do Harry. Então, tudo se voltou contra o Burke e a Ellen. Tanto que o Harry, ele não vai ser julgado de nenhum crime. Todos os crimes vão ser jogados em cima da Ellen e do Burke. Eles que vão para julgamento. E é legal que, assim, teve uma petição, né? Que, tipo, o caso, ele foi pra corte na véspera de Natal, de 1828. E aí vai acontecendo essa imunidade aí, sendo dada pra esse homem incrível. E em 16 de janeiro de 1829... a irmã e a mãe do James Wilson fizeram uma petição protestando contra a imunidade do Harry e da liberação dele da prisão. Mas foi rejeitado, né? 4-2 ali essa petição. Então ele, cara, continuou com imunidade total. E o caso ficou só em cima do Burke. Olha aí. Mas assim, é o seguinte... Não é porque ele não foi julgado que a população não julgou o Harry, tá? A população foi lá, tipo, um monte de pessoa, quando ele saiu do julgamento, foi um monte de pessoa atrás dele pra poder matar ele, pra pegar ele. Falou assim, você não vai ser julgado, mas a gente vai te julgar e a gente vai te matar. E ele teve que fugir pra Londres. E eu tenho certeza que esse cara cometeu mais crimes em Londres. Ah, certeza. Com toda certeza. E outra coisa também que aconteceu foi que a Helen, ela não foi culpada, então, tipo, ficou tudo em cima do Burke. Eu acho que por isso que se chama Birkin, porque ele que foi... Por isso que ele tá primeiro, né? Entendeu? E não só isso, o Burke, depois que ele é julgado e condenado, ele vai ser morto. E ele... Pra ironia do destino. Não, é que eu não considero ironia, eu considero só safadeza do juiz mesmo. O juiz só foi do tipo, vamos falar sobre justiça poética, baby. Ele vai virar um corpo que vai ser usado pra medicina. Sim. O juiz virou e falou, o seu corpo deverá ser publicamente dissecado e feita a dissecação e a análise de anatomia. Vai ter que preservar o seu esqueleto pra ficar pra sempre uma lembrança dos seus crimes odiosos. E o corpo dele tá lá, disponível. Se você entrar no site, você consegue ver o esqueletinho dele. Até hoje aí. E é isso, gente. A Ellen sumiu do mapa e o Harry não foi condenado. Essa é a história mais bizarra que eu conheço. É muito doido, né? Você tava até falando também, né, sobre... hoje a gente tem mais éticas e tal, né? Aí um caso que eu queria trazer pra gente aqui, antes da gente finalizar a história de Burke Hart. Que assim, Brasil, gente, Brasil, né? 2005 para 2010, ali eu acho que até mais alguns anos, um caso muito famoso aqui no Brasil, que é do Wallace Souza, que é lá em Manaus, né? Um beijo aos amigos de Manaus que conhecem a história, quiser somar, deixar comentários aqui. Fiquei muito feliz porque a Jay não conhecia, gente, olha só. Então agora a gente tem mais um crime. Aqui tem história, aqui tem boas evidências. Você vai adorar, Jay. O caso dele é muito louco também. Não, só que não tem nada a ver com medicina. É só um negócio mesmo, assim, é puro negócio de morte. Ele era apresentador de TV, apresentador desses de programas sensacionalistas, né? E numa época ali no início dos anos 2000, onde a correria da TV, de audiência, eram esse tipo de programa chegar na hora que estavam acontecendo os crimes e todas essas coisas, alguns programas até interferiam nas discussões, negociações desses crimes. Que loucura, né? Eloá, né, gente? Eloá, pelo amor de Deus. E aí o caso Annecy, ele era apresentador, depois ele virou deputado. São vários crimes, gente, quadrilha, extorsão, várias coisas bizarras, mas falando especificamente do crime de mortes, que é esses crimes de corpos, né? Ele foi acusado por gerar, né, por entregar os traficantes da cidade, que eram concorrentes dele, porque ele também era criminoso, né? Entregar os
traficantes para a morte, aí matava os traficantes e ele chegava na hora. Existe até uma cena, foi pra TV, gente. E assim, tem documentário na Netflix, tem documentário da Globo, tem bastante informações assim, porque como é nos anos 2000, já tem material, assim, muito material aberto, TV aberta, gente. E assim, é uma cena, assim, muito, muito pesada, gente, muito pesada, em que o repórter chega e o corpo tava sendo fumaça. Tava quente, sabe? A pessoa tava terminando de falecer, assim, sabe? E bizarro isso. E aí existe, né, apesar da configuração da TV, de tudo isso que eu falei, assim, e entre outros crimes que ele tem, mas assim, entre pessoas que gostam não, pessoas que estudam, que pesquisam mesmo true crime e pesquisam, assim, o sentido de como que os crimes estão acontecendo e como socialmente aconteceram. Então, dos diversos crimes que ele cometeu, um dos mais estranhos era isso. Ele ficou famoso por encomendar morte pra TV. Então não ia pra faculdade, já ia pra TV. Então ele encomendava a morte pra ele ter a notícia. Midiático, é o midiático. Tipo Nightcrawler, né? Então mandava matar, eliminava o próprio concorrente do crime. Nossa. Criava-se ali um burburinho político dentro da cidade e ainda ganhava audiência na TV com as pessoas assistindo e aplaudindo tudo isso durante um bom tempinho ali. É um negócio assim bem bizarro. O que aconteceu com ele? Que época foi essa? 2000? 2010 que aconteceu isso. Jesus. E aí em 2010 ele ficou doente, veio pra São Paulo, morreu do ataque do coração, morreu Mentira. super de boa, gente. Pois é, no hospital aqui em São Paulo. Não. E deixou pra trás todo, né? Deixou aí em terra, deixou aqui em terra, né? Ninguém matou ele. Ninguém superou ele, Não, no caso. ninguém matou, sabe? Pra algumas pessoas isso também não aconteceu, gente. Também não foi comprovado tudo, porque não andaram os processos. Mas assim, crimes hediondos, gente. Pesadíssimo mesmo, sabe? Mas se alguém tiver interesse, quiser ver, super dá uma pauta, um tema interessante pra Jay e pra Debs, assim, vasculhar mesmo, porque é interessante a loucura do ser humano. Não só de cometer crimes, mas a sua relação, assim, fria mesmo, de não conseguir perceber, não conseguir sentir, e não só a pessoa que comete crimes, nesse caso, mas as outras pessoas envolvidas. Como você falou das famílias das mulheres. Não é só a mulher, porque a mulher tá apoiando o marido no sentido de casal tá fazendo, né? Um caso do Wallace, por exemplo, entre outros casos de crimes que a gente tem aqui no Brasil, pegando o Brasil, que a gente tem a vivência mais próxima. Família, amigos, comparsas, muita gente que depois se diz que não apoiava, ou vira, né, uma delação premiada, mas que seja, a gente tá rindo, mas a pessoa participou e aceitou tudo aquilo. E ela deixou tudo aquilo acontecer. E foi normal, foi normal. O processo também não diferencia, não mostra nada, sabe? A gente tá comentando aqui, o processo dele. Acho que geralmente os processos, eles vão muito mais como que essa pessoa lesionou os estados, né? Do que... do que as vítimas e a família das vítimas, né? Quanto que o Estado gastou com essas pessoas? É que eu acho que o que a gente pode aprender muito com essas questões e com essas situações é que é o seguinte, a gente conta esse tipo de coisa de forma muito sem o contexto histórico e por exemplo, muitas coisas da ciência. A pilha voltaica. Como que você soube da pilha voltaica na escola? Provavelmente só no rolê de química quando você vai estudar pilhas, entendeu? Como se fosse um rodapé, curiosidades. Sendo que a ciência, ela tem toda uma contextualização social e política, principalmente política. Então, tipo, olha só, os crimes que são associados com a mídia, o jeito que a mídia isso já é um aviso pra gente também, tá? É porque a mídia tá falando ou porque você gosta daquilo de fato? Ou você quer comprar aquilo de fato? Então, existe tudo isso, cara. Você não pode tirar o contexto das situações e julgar uma coisa sem analisá-la. Então, por mais que a gente esteja aqui falando de crimes, eu acho que o que a Ira tá trazendo, o Andrei tá trazendo, o que a Debs trouxe é a contextualização dos fatos históricos em relação à ciência política e sociedade e meio ambiente, né? São extremamente... Não tem como você desassociar nenhuma delas.
como as pessoas são tratadas, né? Fazendo uma grosseira comparação aqui, né? A gente pega a Elise Matsunaga. Acho que é Matsunaga. Tanto na época, obrigada, Debs, tanto na época quanto quando saiu também o documentário dela. Meu, extremamente violento pós, né, a situação com ela, o julgamento, como que a sociedade está lidando com isso. E eu não digo que as pessoas têm que ir lá abraçar, levar o bandido para dentro de casa. Não, mas somos seres humanos, como eu andei falando no início do programa. Tudo isso que levou-se a direitos humanos e está levando, porque a gente também ainda, né, direitos humanos está bem longe ainda do que a gente deveria. Bem longe. Como a Elise foi tratada, como o caso dela foi tratado e como ele foi puramente julgado moralmente. Eu acho que, assim, pegando o que a Ira tá falando sobre como que a sociedade trata as pessoas diferentes, eu peguei um pedaço aqui que eu achei muito interessante, que o assistente do Dr. Knox, né, o Dr. tem assistentes para ajudá-lo nos seus trabalhos, ele foi atrás de um cara chamado Walter Scott, um famoso novelista. E caso aí vocês conheçam um pouco de literatura europeia, um dos livros mais famosos dele é Ivan Noé, tá? Só pra dizer aí. Então, ele não é um cara aleatório. O plot twist da situação. Mano, é isso, né? Gente branca, nada acontece feijoada. Exato. O assistente do Dr. Knox contatou esse novelista e falou assim: oi, você quer contar sobre essa história? Eu tenho uma história muito louca para contar. E viu se ele estava interessado em fazer um livro sobre isso. E a resposta do Walter Scott, que é um escocês, é o seguinte: nossos amigos irlandeses fizeram uma grande descoberta econômica do seguinte: um miserável não vale 1 centavo enquanto vivo, mas se torna um artigo valioso quando é golpeado na cabeça e levado a um anatomista. E agindo com base nesse princípio, limparam as ruas daqueles miseráveis párias da sociedade, dos quais ninguém sentia falta porque ninguém queria vê-los novamente. E foi só isso que esse cara disse sobre o caso. Então, assim, você vê que, tipo, por ser um caso que matou muita gente pobre, os ricos não se importaram. Não é um caso importante pra ser trazido. Não é relevante. Não. Porque o corpo vivo de um pobre não vale nada. E se o corpo morto vale mais, tá bom. Quem se importa com o corpo? Principalmente de, tipo, pessoas idosas, mulheres. É como se fosse um peso na sociedade, então não vale de nada. Bem complexo, pra falar a verdade. Essa história, eu acho que a gente tem muito que aprender. Por isso que eu estava tão animada por essa história. Porque a gente fala sobre muitas coisas interessantes em relação à nossa ética e como foi construído alguns saberes, cara. A gente tá falando das leis também, porra. As leis de pegar um corpo, você pode fazer qualquer coisa baseada na ciência. Não é assim que a banda toca. E aí, por conta da polêmica, né, desse julgamento e de tudo mais, teve a Lei de Anatomia de 1832, que foi aprovada, permitindo que cadáveres de indigentes, prisioneiros e pessoas sem parentes fossem legalmente destinados à dissecação, para impedir as pessoas de querer ganhar dinheiro matando pessoas que estavam em situação de rua. Aqui no Brasil também é assim. Ao mesmo tempo também criando um debate ético óbvio, né, do tipo, porque pessoas pobres acabam também tendo que lidar com o fato de que o corpo delas serem usado para esse tipo de experimento, de pesquisa, a pessoa não tem direito à escolha, né, nesse sentido, né. Uhum. É como se, tipo, a vivência dela foi simplesmente delegada, foi apagada. Não importa que religião você fosse, não importa o que você acreditasse. Se você é uma pessoa pobre e sem direitos, o seu corpo serve de qualquer coisa depois que você morrer. E não é assim. E pra não deixar o climinha tão baixo, assim, pra dar uma melhorada no astral do clima aqui do programa, eu queria dizer que eu fui procurar no YouTube sobre Burke and Hare e eu descobri hoje isso, gente. Eu tô muito chocado com isso. Que tem um filme de 2010 chamado Burke and Hare, e esse filme estrela Simon Pegg, que é um amorzinho meu. Amo Simon Pegg desde Nossa, com o Simon Pegg, não vi isso. Eu acho que eu vi esse filme. Ele é o Burke ou Hare? E o Andy Serkis. E não existe pra assistir no Brasil, disponível no streaming. Não achei. E aí, assim, o que eu queria trazer aqui é que os comentários do trailer é o seguinte. Primeiro comentário, há 2 anos atrás, é assim. Me surpreende muito como um filme com tanto talento cômico seja tão não engraçado. Pesado. E logo abaixo, há 5 meses, tem o comentário: um filme muito engraçado. Então, eu acho que o filme não é engraçado. Eu não tenho opinião formada. Eu não sei se o filme é engraçado ou não é. Não, eu não vi o filme, mas eu lembro de ter visto o trailer e me chamou muita atenção. Essa história ela é muito famosa, né? E é meio que uma comédia de erros. E assim, tem o Tim Curry, o Andy Serkis, que é o Gollum. Ele é o que faz o Hare, o Simon faz o Burke.
Burke. Eu vi uma piada aqui do filme, eu achei muito legal, que tá no trailer. E aí eu fiquei muito curiosa, porque se transformaram numa comédia. Porém, o IMDb tá com 6.1, então... não põe a mão no fogo pra esse filme, mas fica informação aí. Eu ponho. Tem muito filme de terror que é de 5 ponto alguma coisa que é bom. É verdade. Então... Isso é verdade. Eu gosto de Vingador Tóxico. Cara, a gente pode aproveitar então e falar um pouco sobre essa questão da cultura pop, né? Porque é muito famoso, é muito icônico. Isso inspirou diversas adaptações e referências ao longo do século. E consolidou como um dos casos criminais mais macabros da história britânica. E por isso, no cinema e na literatura, marcaram. Burke e Harry foram retratados em diversas obras. Então a gente tem os filmes como A Carne e os Demônios, de 1960. Então, ó, como é que é uma história bem popular, assim, né? Já mal tinha uma indústria, né, cinematográfica direito, né? A gente tem o Burke e Harry, né, de 1972, e o de 2010. Acredito eu que esse filme da Debs deve ser o de 2010. A ideia... É o de 2010. Né, exploram o crime sobre perspectivas diversas, né? Desde o terror psicológico até a questão da sátira, né? Aquela sátira macabra, Simon Pegg das ideias, né? Que a gente já sabe lá, trilogia Corneta, etc, né? Também a dupla serviu de várias inspirações para personagens fictícios, né? Como o coveiro da peça O Médico e o Monstro e os vilões de diversas histórias góticas. E a noção de assassinos que matam por lucro, vendendo corpos para anatomistas, se tornou também um tropo muito recorrente em histórias de horror e suspense, né? O caso também tem muitas lendas urbanas e superstições. O medo de ter o corpo roubado até hoje fez com que muitas pessoas passassem a proteger os túmulos com grades de ferro, cofres funerários. Em Edimburgo, inclusive, onde a história se passa, até hoje o nome Burke é associado ao medo da morte e à violação dos mortos. Olha aí, virou uma espécie de homem do saco, né? Sim, eles usam burkers. Exato, era o que eu ia falar. Tipo, se você é um viajante da comunidade ali, vai ficar no pé da Escócia, o pessoal fica falando, cuidado com os burkers, sabe? Tipo, se você morrer em algum lugar que ninguém te conhece, você já era. Ninguém vai te caçar de volta. Total. Enfim, é isso. Burke e Harry, olha aí, tá feliz jeito. Muito! Finalmente essa pauta saiu. Eu nem acredito. Jake, nem um Gollumzinho, né? Mano, gente, eu passei. Hoje eu acordei e na minha cabeça foi: finalmente hoje temos Burke e Harry. E assim, né? Sabendo que a Jay perde o controle quando fala de certos temas, a gente decidiu tirar a Jay da coleira porque merece. Excelente trabalhadora, profissional exemplar. Ganha aumento? Não, mas ganha o quê? O direito de falar dessa pauta maluca aí dela. Exatamente, nossa, todo o dinheiro que eu não recebo é eu poder gravar Burke e Harry ou qualquer pauta que seja sobre crime e que eu possa falar sobre ciência também, porque dá pra falar muita coisa de ciência nessa pauta. Ela foi um dos motivos, tipo, de ter pedido pro Andrei fazer uma pauta, porque foi quando eu pesquisei pro George Foster, né, que é o aniquilador de família, que daí eu descobri que, na verdade, talvez ele tenha sido condenado injustamente, cara, em nome da ciência. Daí eu falei assim, mano, a ciência em 1700, 800 e 900 era um rolê pesadíssimo. Não que não seja hoje, tá? Exato. Gente, então essa é a história de Burke e Harry. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um episódio que fala sobre muitos aprendizados da medicina, da ciência, da ética, da jurisprudência e provavelmente que suscita muitas opiniões, né? Tenho certeza que aqui tem comentarista que tá com os dedos coçando assim pra deixar aquele comentário. Mas eu queria muito agradecer você que terminou esse episódio e pra você que é nosso apoiador. Infelizmente esse episódio não foi transmitido ao vivo, porque estamos aqui nos preparando para uma série de temas, porque em algum momento eu vou entrar de férias e a gente vai gravar muitos episódios de uma vez. Então, galera, apertem aí os cintos. Quero muito agradecer essa mesa maravilhosa. Lembrando, apoia.se/confidencial para você ter a oportunidade de estar aqui, para você ter a oportunidade não apenas de estar aqui com a gente, mas também para ajudar a financiar esse podcast incrível. Quero muito agradecer a Jay, a Debs e a Ira, que contribuíram para esse podcast. E, é claro, para você que está até aqui, e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Uma das histórias mais macabras e perturbadoras da história criminal britânica, foi marcada pela crueldade e frieza de dois homens que transformaram assassinatos em um negócio bastante lucrativo. Em um período de 10 meses, no início do século XIX, em Edimburgo, William Burke e William Harry Harry. Acho que é Harry, né? Harry. Burke and Harry.
É hair, de tipo cabelo. Não, hair, eu não vou falar. Desculpa, hair... Mas é hair! Harry. É Fala Birkin Harry. Então é fala Birkin Harry, hair. então. Harry. Vamos lá. Porra, Foi velho. muita de vez. Burke gente, e Are. Eu sou brasileiro. Se vocês quiserem... Do jeito que você quiser, falam que já tá morto, não vai Vamos reclamar, lá. chama de qualquer coisa. Bichinho. É o mano lá. É o tio. O William B e o William H. Enfim. William Brothers. William Burke e William Hare usaram suas habilidades. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Porque senão a Jay vai estar lá. Mais uma pauta maluca. Se você fosse falar de assassino, eu pensei, mano, a Jay vai estar assim. Crime. Gente, é isso, né? Eu só ouço isso 24 horas no dia. Mas eu sou uma pessoa muito equilibrada. Terapia tá em dia, remédio tá em dia. É claro que tá, Jay. É claro que tá. Super equilibrado. André, você tá rindo muito alto, André. Gente. Ai, gente. Ai, eu tô muito Vamos lá, feliz que essa gente. pauta saiu, eu não acredito. Obrigada, Gente, eu Dez. deixei Obrigada, Ira. o link do Obrigada, QG André. lá no QG, Valeu, tá bom? gente. Upem Boa Pra eu noite. já upar. Tá bom. Tá, Vou gente, parar aqui a obrigada. gravação. Uma vez gravação. sexta-noite, vocês foram Bem, vou incríveis. parar. Muito Vou parar. obrigado. Vocês adicionaram demais. Também pra isso. Valeu, gente. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, Bom tchau. descanso. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.